Que tipo de pai eu preciso ser? Nós escolhemos então alguns temas de acordo com a Bíblia. Nós vamos falar de um tema que ele é plenamente extenso, ele é muito extenso. E o pai que nós queremos falar um pouco mais específico aqui hoje é esse pai terreno. É esse pai, eu, você, nós pais. Qual é o nosso papel então diante de nossos filhos? O que nós devemos, o que nós precisamos então fazer para sermos pais bem-sucedidos? Né? Que tipo de pai eu preciso ser? E quando nós paramos para pensar em que tipo de pai nós precisamos ser, nós paramos e pensamos em algumas coisas que a Bíblia nos traz, alguns ensinamentos que a Bíblia nos traz, ou alguns pensamentos que nos vêm à mente de que tipo de pai eu e você temos que ser, ou precisamos ser. Lembrando que este pai de 3 filhos que aqui fala, este pai de uma moça de 15 anos com o nome de Monize, de um rapaz, um jovem rapaz de 9 anos com o nome de Miguel, e de um anjo que Deus levou no mês de agosto de 2007, levou para morar com o Senhor. Não deixou ele nesse mundo mal, né, mas levou para morar na glória com o Papai do Céu. Então nós somos pai de 3 filhos, eu sou pai de 3 filhos e sou muito privilegiado em ser pai. Para mim, esse pai falho que fala para vocês nesta noite, tem aprendido muitas coisas em ser pai, né? Já tomei muitas na cara também, já errei muito tentando acertar, muito mais do que você pensa, do que você imagina, né? E esse pai que vos fala é um pai falho, mas que busca viver dias melhores na presença dos seus filhos, busca viver dias melhores na educação dos seus filhos. Então quando você olhar para mim quando pai, olha para mim pensando que eu também sou imperfeito, assim como você não é perfeito, pai, que está me assistindo nessa noite. Mas eu quero trazer a sua mente, eu quero trazer você família, você casal, eu quero trazer alguns pensamentos que a Bíblia nos mostra sobre esse perfil de pai. Ou que tipo de pai que eu preciso ser. Que tipo de pai que a Bíblia traz para mim que eu preciso ser. Alguns são os perfis, então, que nós pensamos de pai. Eu vou tratar de 3 em específico, de 3 de forma mais especial, né? Não que os outros sejam menos importantes. E falar de pai, é quase que impossível não pensar de um pai provedor. É quase impossível não pensar que também a Bíblia vai nos trazer um pai sacerdote, um pai profeta, um pai líder, um pai amigo, um pai presente, não aquele que traz presente, mas um pai presente de verdade na vida dos filhos. Um pai que se relaciona com a vida e com os filhos. Um pai que impõe limite na vida dos filhos. Um pai que abraça, que inspira sonhar grande seus filhos. Pai, você que está me assistindo, me ouvindo nesta noite, vai me escutar. Sonhe grande, inspire seus filhos também a sonhar grande. Isso é possível. Faça isso e incentive também seus filhos a sonhar grande. Um pai que dá carinho aos pais. Como não pensar então no pai que eu preciso ser? Não pensando em um pai que precisa ou que deve dar carinho ao seu filho. Amar o seu filho. Pai, ame seu filho. Acima de tudo, pai, ame a mãe dos seus filhos. Você que é casado, está com a sua esposa, tem filhos, ame a mãe dos seus filhos. Isso dá aos seus filhos, sabe o quê? Quando nós amamos, então, a mãe dos nossos filhos, dá a eles segurança. Os filhos, eles se sentem muito seguros quando vê, então, percebe, então, os pais se amando. Os pais se dedicando um ao outro, o pai principalmente amando a esposa, cuidando da esposa, dando carinho à esposa, valorizando a esposa, quando está próximo da esposa, quando vê os dois sorrindo, brincando, se amando. E esse papel meu e seu de pai, amar a esposa, traz então uma segurança muito grande para os filhos. Quantos de nós não ouvimos então o filho falar com a gente: olha, pai, mãe, o filhinho de fulano de tal da escola, meu coleguinha lá da escola, separou do pai dele, separou da mãe, o pai separou da mãe, a mãe separou do pai, o pai foi embora, a mãe foi embora, é menos comum, mas também existe, a maior parte do que a gente vê em relação a isso são os pais indo embora de casa. Então isso deixa muitos traumas na vida dos filhos, muitas memórias negativas, muitas memórias ruins, então, na vida dos filhos. O que eu quero trazer para você nessa noite aqui, pai, quando nós falamos em amar as esposas, a mãe dos nossos filhos, eles se sentem seguros. E quando eles falam para a gente assim: olha, o meu amiguinho separou, o pai e a mãe dele se separou, a minha amiguinha, o pai e a mãe dele se separou, e eles até mesmo já perguntaram para vocês: pai e mãe, vocês nunca
vão se separar, não é mesmo? E eu tenho certeza que alguns deles já falaram isso para vocês, de certa forma até chorando, com lágrimas nos olhos, com o sentimento de que eles precisam e querem se sentir seguros. E você, pai, você é um porto seguro do seu filho. E eu vou te mostrar isso na palavra nessa noite. Você é um porto seguro do seu filho. O seu filho está olhando para você e está se espelhando em você. Então, de tantos perfis, de tantos pensamentos que nós temos em falar sobre um pai, sobre o papel do pai, como ser pai, então, ou o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, ou que pai eu preciso ser. Eu vou lembrar de um dos textos que a palavra de Deus nos traz lá em Provérbios 22, capítulo 6. Provérbios 22, versículo de número 6. A minha versão é a CF. E ela vai trazer o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, ela não se desviará, ou não vai se desviar dele. E esse papel, então, pai, é nosso, é meu, é seu. Como sacerdote do lar, como sacerdote da casa, eu e você, pai, nós temos a responsabilidade, então, de educar os nossos filhos segundo os princípios, segundo a palavra. E o primeiro tema que eu quero pensar com você nessa noite, em Provérbios 22, 6, sobre o pai que eu preciso ser, é o seguinte: o pai que eu preciso ser é um pai que ensina a palavra de Deus para os nossos filhos, sabendo que eu sou exemplo para ele. Você vai ver então na parte A de Provérbios 22, 6, educa a criança, ensina o filho, mostra o filho o caminho em que ele deve andar. Quando eu digo educa o filho no caminho, o texto está dizendo o seguinte, por isso então a intenção desse tema nosso nesta noite. Quando eu falo em educa o filho no caminho em que ele deve andar, eu estou dizendo, eu preciso ensinar o meu filho e mostrar para ele como faz. Primeiro tópico, nosso tema é um pai que ensina a palavra de Deus para o filho, sabendo que eu sou um exemplo para ele. E nós sabemos muito bem, você sabe e eu sei, que nós somos um exemplo de verdade para o nosso filho. Bom ou mal? Bom ou ruim? Eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção nessa noite. Que tipo de exemplo eu e você temos sido para nossos filhos? Que caminho nós estamos levando os nossos filhos? Para onde os nossos filhos estão indo de acordo com o exemplo que eles têm com base na referência eu e você que somos os pais? É um caminho de dor? É um caminho de amargura? É um caminho de destruição? É um caminho traumático? É um caminho que leva à perdição? Que leva à bebedice, que leva a muitos vícios emocionais, que leva a muitos vícios no mundo material? Ou nós estamos levando nossos filhos para o caminho da igreja, mostrando a palavra de Deus para eles, pregando a palavra de Deus para eles? Até que ponto eu e você estamos sendo negligentes ou não no ensino da palavra para os nossos filhos? Eu confesso diante dessa câmera nessa noite que eu posso muito mais. Eu preciso muito mais. Assim como você que está vendo, me ouvindo, assistindo e acompanhando essa live. Eu e você, por mais que você tenha feito, por mais que eu e você temos feito, nós não estamos levando na plenitude os nossos filhos ao conhecimento, à educação no caminho e na palavra do Senhor. Quando eu digo no caminho, que caminho é esse que nossos filhos estão trilhando com base naquilo que eu e você estamos mostrando para ele? E quando eu digo mostrar para ele, mostrar no caminho, quer dizer em todas as áreas, profissional, pessoal, espiritual, material. E vou dizer para você uma coisa também, sabe aquele filho de 2, 3 anos que você tem em casa, quando você está quietinha ali no seu canto, conversando com a esposa, ou a esposa conversando com o marido, e de repente você fala de um assunto e o seu filho começa a falar daquele assunto que você está falando. E muitas vezes eu e você nem nos damos conta de que eles estão nos ouvindo, nos assistindo
Em momentos que eu e você, muito menos esperando que eles estão nos ouvindo, nos assistindo. Vendo, ouvindo, percebendo e ainda comentando aquilo que nós estamos comentando. O que nós temos falado, que nossos filhos têm escutado. O que nossos filhos têm visto, o que eles têm ouvido, o que eles têm presenciado daquilo que eu e você temos feito. Quando eu digo assim, hoje eu não vou para a igreja, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Uma das coisas que seu filho está falando assim, que seu filho está aprendendo, que você está ensinando para ele assim, olha, não vale a pena eu ir para a igreja hoje, porque eu tenho algo muito melhor do que ir à igreja, do que servir ao Senhor, do que cultuar ao Senhor. É isso que ele está vendo, é isso que ele está percebendo, é isso que ele está entendendo. Aí você fala assim, não, meu filho, vai você, vai sua mãe, vai todo mundo para a igreja. Eu não vou não, vou ficar em casa, vou ficar jogando videogame, vou ficar aqui na internet assistindo não sei o quê, vou ficar aqui no computador fazendo não sei o quê, fazendo um trabalho, fazendo não sei o quê. Como você quer dizer para ele assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Você é o exemplo dele. Então, se está mandando ele e não está indo, que tipo de exemplo eu e você temos sido para o nosso filho? Quando nós falamos assim, vai, mas eu não vou. Vai com a sua mãe, mas eu não vou. Vai com a sua irmã, vai com o seu irmão, mas eu não vou. Que tipo de exemplo? Quando ele crescer, ele vai se lembrar de um dia em que você o levou para a igreja, educou, ensinou nos caminhos do Senhor, ou naquilo que você abriu mão tantos e tantos domingos da sua vida, tantos e tantos dias de culto da sua vida em que você não foi à igreja e nem levou eles. E pior que isso, não foi, não levou e ainda mandou que eles fossem. Vale a pena nós refletirmos sobre isso. Quando nós paramos para analisar o texto de Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. Abra sua Bíblia. Diz assim: não provoqueis, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. A Bíblia se completa, você sabe disso, né? Eu estou dividindo Provérbios 22, 6 e estou aqui lendo Efésios 6, versículo 4, quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Então Paulo novamente aborda esse assunto. Pais, não ireis aos nossos filhos, não provocai a ira de vossos filhos, não chegue diante deles com o entendimento de uma afronta, de um rótulo que você cria em relação a ele. Então, pai, não ire os vossos filhos, mas sim educa eles, ensina eles na doutrina e na admoestação, na doutrina do Senhor, na doutrina da palavra de Deus, na doutrina que é a Bíblia Sagrada e na admoestação do Senhor. Eu quero dizer para você, pai, para mim e para você, que o sucesso, o meu sucesso, o seu sucesso como pai, depende do nosso relacionamento com Deus. Depende de como nós nos relacionamos com Deus, com relação à palavra de Deus, com relação aos ensinamentos dessa palavra. Se nós estamos somente ensinando na doutrina, na admoestação do Senhor, educando o filho no caminho do Senhor, mas nós não estamos seguindo o que a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus traz para nós, então o seu trabalho, o meu trabalho não vai surtir muito efeito, ou pouco e menos efeito. Outro texto que nós gostaríamos de ler é Colossenses 3, versículo de número 21. Colossenses 3, versículo de número 21. E diz assim a palavra do Senhor: vós pais, não irriteis. Mas é o mesmo texto? Não. É Colossenses 3, 21. Nós lemos Provérbios 22, 6 e Efésios 6, 4. A Bíblia se completa. Nós vamos ver outro texto. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, quando você irrita seu filho, eu e você irritamos nossos filhos, provocamos a ira de nossos filhos, eles desanimam. Então, para que eles não desanimem do que nós estamos ensinando para eles, o que nós devemos então fazer? Não provocar, não irritar, mas sim educar e ser o exemplo. Outro texto: quando nós educamos, então, no caminho do Senhor, quando nós somos exemplo para eles, quando nós não provocamos a ira, quando nós não irritamos nossos filhos, nós vamos colher um fruto muito legal, um benefício muito legal. Olha aí, Provérbios 23, versículo de número 24.
Provérbios 23, versículo de número 24. O que está escrito lá? Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Olha que legal. Grandemente se regozijará, terá muita alegria, muito prazer, muita satisfação o pai do justo, e o que gerar um sábio e se alegrará nele. É tão legal. Queridos, ontem nós apresentamos aqui um teatro. Nós tivemos o privilégio de apresentar esse teatro, então, aqui na Primeira Igreja Batista. E ontem, num dado momento, aqui próximo à provisão onde o Vinícius está aqui, a minha filha tocou ali o piano enquanto a Riviane lia aqui um discurso de alguns pais. O quão gratificante, o quão privilégio foi para mim ver minha filha ao meu lado aqui. Então, no momento de uma ministração aqui de um teatro, aqui nessa mesma igreja, ela tocando ali. Quanto meu coração se encheu de alegria enquanto eu vi ela ali no teclado, eu a vi no teclado tocando então para a gente, naquele momento em que sua mãe estava lendo aqui um discurso de algumas mães. Quão gratificante, quão maravilhoso foi para mim, pai, ver então a minha filha tocando aqui no instrumento, na casa de Deus, adorando ao Senhor, no instrumento musical. Então, é o que o texto acabou de nos falar. É com muita alegria, grandemente, eu e você, pais, nós nos regozijaremos quando nós criamos um justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. O que eu e você estamos ensinando, o retorno que nós estamos tendo dos nossos filhos, de acordo com nossos ensinamentos, nossos exemplos, nós estamos colhendo tristeza ou alegria? Eu queria que você pensasse. Nós estamos, com base nos nossos ensinamentos, colhendo momentos de tristeza ou momentos de alegria naquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Eu queria que você pensasse, nisso nessa noite. E quero dizer para você o seguinte, para nós finalizarmos esse primeiro tópico, onde nós estamos trabalhando com o primeiro tópico que diz que o pai que eu preciso ser é que ensina a palavra de Deus para o filho, sabendo que eu e você somos exemplo para ele. É que o maior patrimônio que nós podemos deixar para o nosso filho é o nosso caráter. O maior patrimônio que eu e você, pai, nós podemos deixar para o nosso filho é o nosso caráter. Caráter é o que você é quando ninguém está observando. Caráter não é aquilo que as pessoas pensam de você ou falam de você. Caráter é aquilo quando eu e você estamos em nosso íntimo, sozinhos, ou quando ninguém está observando. Certa feita a gente já conhece essa história, né? De um pai que estava sendo velado na igreja, então esse pai era diácono da igreja, então algumas pessoas começam a falar daquele pai: nossa, fulano de tal morreu, que legal, ele era tão bonzinho, ele era isso, era aquilo, prestativo, nossa, ele era um pai legal, né? Cuidava muito bem dos seus filhos, sempre abraçado aqui na igreja com seus filhos, né? Sempre cuidando das senhorinhas, né? Cuidando das ovelhas da igreja, ajudando aqui nos trabalhos da igreja, introduzindo as pessoas à igreja. Nossa, que rapaz legal que morreu. Então, conta-se a história que a filha, você já sabe, vou repetir, você não sabe, eu estou falando. Conta a história que a filha chega e dá uma olhadinha assim para o caixão e fala assim: deixa eu dar uma olhadinha, assim, a mãe também dá uma olhadinha, né, o irmão também dá uma olhadinha, deixa eu dar uma olhada aqui, uma observada se esse pai aqui é o meu mesmo. É do meu pai mesmo que está enterrando aqui? Está velando ele aqui, é meu pai? É esse mesmo que vocês estão falando, é meu pai mesmo? Deixa eu dar uma olhada e conferir no caixão aqui, porque não é esse o pai que eu tinha lá em casa, não é esse o pai que eu tive lá em casa. Não é ingratidão dessa mãe ou desses filhos, mas sim o exemplo que esse pai deixou. Que tipo de exemplo eu e você estamos deixando para os nossos filhos? E o segundo tópico que nós queríamos pensar nessa noite com você, sobre o pai que eu preciso ser. Que legal! Jó 1, 4 e 5. Jó 1, 4 e 5. Jó capítulo 1, versículos de número 4 e de número 5. Vamos ler?
Jó 1, versículo de número 4 e de número 5. E diz assim o texto sagrado da palavra de Deus: iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 13 irmãs a comemorarem e beberem com eles. Note aqui no versículo de número 4 que esses filhos já eram então casados, ok? Iam uns nas casas uns dos outros para comemorarem, para festejarem. Ok? Vamos observar isso. Versículo número 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, quando fala de relação de pai e filhos, da intercessão de pai e filhos, é o livro de Jó, o capítulo 1 de Jó, enquanto esse texto nos diz que depois dos banquetes, depois que eles comemoravam, festejavam juntos, Jó então no seu momento com Deus, no seu momento de intercessão com Deus, ele começava a interceder por cada filho, falando assim: Deus, se um deles, ou qualquer um deles, ou todos eles pecaram contra o Senhor, fizeram alguma coisa que não te agrada, eu estou aqui então para interceder por eles. Então a segunda coisa que eu queria aprender com você nessa noite, sobre um pai que eu preciso ser, em Jó 1, capítulo 4, versículo número 5, que eu e você sejamos intercessores pela vida de nossos filhos. Segundo tópico, que eu e você sejamos então intercessores pela vida de nossos filhos. Então, quando nós paramos para analisar, observar o versículo número 4, observe que Jó aqui não está falando somente, possivelmente, esses filhos, a Bíblia não relata, conjecturando que já tinham filhos, talvez Jó já era avô. Então, a Bíblia não fala isso, irmãos, estou conjecturando. Talvez tinha até, seus filhos já eram casados, talvez tinham, então, seus filhos talvez já tinham filhos. Nós não sabemos isso, afirmar ao certo. Nós podemos imaginar e saber com certeza que eles já eram casados. E Jó, então, intercedia. E a Bíblia diz que ele vai fazer isso continuamente, todos os dias, ou com frequência. Era hábito dele, era costume dele interceder pelos seus filhos. Eu e você estamos intercedendo continuamente por nossos filhos? Quanto tempo do nosso dia eu e você dedicamos de joelhos, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra posição que estivemos, intercedendo pela vida de nossos filhos? Quanto tempo nós dedicamos então na dedicação aos nossos filhos? Jó escolheu interceder pela vida de seus filhos. Outra coisa que nós observamos aqui é que eu queria chamar a sua atenção, enquanto eu e você estamos de joelho, nossos filhos estão de pé. Isso a palavra nos garante. Enquanto eu e você estamos de joelho, nossos filhos estão de pé. O que eu quero dizer com isso? Enquanto nós estamos intercedendo, nós estamos mantendo eles vivos, de pé. Nós temos a possibilidade, então, de mantermos de pé. Outra coisa, pais intercessores são muitas vezes o que Deus precisa para mudar a realidade de seus filhos e de sua família. Pai, sacerdote, eu e você, chefe do lar, quem tem a responsabilidade do lar, quem tem a responsabilidade da criação dos filhos, não é a sua esposa que é responsável pela criação dos filhos, não, é você. Você tem deixado ela nas mãos, os seus filhos nas mãos, às vezes, de uma empregada, deixado os filhos na mão da mãe, para a mãe cuidar, a mãe se virar. Não, não é assim. A responsabilidade é minha e sua. E muitas vezes, pai, você que me ouve nessa noite, o que Deus está esperando de mim e de você é que eu e você começamos a interceder pela vida dos nossos filhos. Pai, seja verdadeiro, seja sincero. Você toma a tua responsabilidade em tuas mãos. Seja autorresponsável na educação dos seus filhos. Quanto tempo, seja verdadeiro para você. Quanto tempo você se dedica diariamente na intercessão para os seus filhos? Não responda para mim. É você e Deus. Quanto tempo você tem intercedido por dia por seus filhos? Quantos minutos, quantas horas você tem se dedicado na intercessão aos seus filhos? Nenhum.
1 minuto, 5 minutos, de manhã, à noite. É difícil, está difícil. Eu quero dizer para você que já aconteceu comigo que eu não intercedi pela vida dos meus filhos, mas hoje eu consigo interceder pelas vidas dos meus filhos. E eu, este ser que vos fala aqui nesta noite, através da ministração que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer que se eu pude virar a chave da minha vida para interceder pelos meus filhos, você também pode. Se Deus pode mudar a minha mente, reprogramar a minha mente, sarar a minha mente, curar a minha mente, para que eu intercedesse pela vida dos meus filhos, pela minha família, você também pode. E eu quero te dizer piamente, Pai, me escuta. O que Deus quer de mim e de você nesta noite, a partir de hoje, a partir de agora, é que nós tomamos a decisão, tomamos a rédea do nosso lar, entendendo como nós sacerdotes que nós precisamos, e nós somos os principais ou os únicos responsáveis por interceder pela vida de nossos filhos. E Deus está te esperando, falando assim: filho, vem cá para os meus braços, comece a interceder então pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus familiares, pela vida da sua família. Para concluir esse segundo tópico, eu queria dizer para você que a intercessão é a chave que move a mão de Deus. Não, você não ouviu. Eu vou falar de novo. A intercessão é a chave que ativa e que move o coração e a mão de Deus. Deus se alegra, Deus está te esperando que você seja um intercessor pela sua família e pelo seu lar. O que você está esperando para que a mão de Deus, para que essa chave seja ativada, para que a mão de Deus continue e esteja abençoando a sua vida, sua casa, seu lar, sua família, seus filhos? O que eu e você estamos esperando para que isso aconteça na minha vida e na sua vida? Tiago 5,16 vai dizer o seguinte, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai, eu e você, a partir de hoje, nós podemos interceder pela vida dos nossos filhos, interceder por nossa família, interceder pelo nosso lar. Outra coisa que eu gostaria também, o terceiro tópico que eu gostaria de aprender com você. O primeiro tópico que nós aprendemos então nessa noite, que o pai que eu preciso ser é um pai que ensina a palavra de Deus para o filho, sabendo que ele é o exemplo. O segundo tópico nós ensinamos nessa noite aqui, de acordo com a palavra, lá em Jó 1:4-5, que seja, ou que eu e você pais, nós sejamos intercessores pela vida dos nossos filhos. E o terceiro tópico que eu queria aprender com você nessa noite, está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17, Lucas 15, a partir do 17 até o número 24. Lucas 15, a partir do versículo... Lucas 15, a partir do 17 até o 24. Diz assim a palavra de Deus: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou o pescoço e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não mais sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este seu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E a terceira coisa aqui é a palavra do filho pródigo. Então, a partir do versículo de número 17, a terceira coisa que eu e você precisamos aprender com esse texto nessa noite é o seguinte: dentro do meu papel de pai, o seu papel de pai, é que eu e você não desistamos então do nosso filho, por mais atitudes de desobediência que ele tenha. Pai, você que está me ouvindo nesta noite, ou você que exerce o papel de pai, por mais desobediente seja a atitude do teu filho, observe bem, que nós possamos então não desistir
do nosso filho. O texto vai contar aqui então, de Lucas 15, nós já conhecemos a história, que o filho decidiu então sair, o pai não impede que ele saia. Outra coisa nós precisamos observar na educação de filhos, né, que em momentos, depois de uma certa idade, nós precisamos deixar nossos filhos decidir. E aqui o filho decide, faz uma decisão, uma escolha muito errada, então vive dissolutamente e começa e deseja comer a comida dos porcos, ele vai embora, começa então a desejar comer a comida dos porcos, vai embora, fica longe de seus pais, sua família, e quando acaba o dinheiro, e ele fala, gente, na casa do meu pai tem muito mantimento, tem provisão, tem criados à sua disposição, tem pessoas à sua disposição, jornaleiros, são empregados à sua disposição. O que eu estou fazendo aqui? Quando ele caiu em si, então no versículo 17, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? Então nós vamos entender então que esse filho se arrepende, então ele começa o regresso, ele começa a voltar então para a casa do pai. Ele começa então a se arrepender do que fez, caiu em si, sua ficha caiu e fala, meu Deus, que besteira que eu fiz, que coisa errada que eu fiz, sair da casa do meu pai, desrespeitei o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, desrespeitei a autoridade do meu pai, desrespeitei a Deus e fui embora. Então agora eu quero voltar para casa, eu caí em si. E o versículo de número 20 vai dizer que ele se levantou e foi para a casa do seu pai. E quando ainda estava de longe, viu. Quem viu? Seu pai o viu. Quando estava de longe. O que eu quero aprender com isso? Nós estamos falando do terceiro tópico. Para que eu e você, pai, nós não desistamos então de nossos filhos. Por mais difícil que seja a atitude que ele tenha tido, por mais atitude de desobediência que o nosso filho então tenha tido, por mais difícil que tenha sido a educação do nosso filho, que eu e você não desistamos dos nossos filhos. O que acontece? Muitos de nós falamos assim, olha, eu já tentei todas as possibilidades, eu já tentei de tudo, já fiz tudo que eu tinha para fazer, tudo, já falei com o pastor, já falei com não sei quem, já falei com não sei quem, já falei com tanta gente, já falei com não sei quem, com Bertão, fulano, mas eu desisto, eu não consigo mais educar meu filho. Então, quero dizer para você que duas percepções eu tenho então em relação a essa atitude quando nós falamos isso. Primeiro, que essa é uma mentira deslavada de Satanás, que ele coloca no seu ouvido, no meu ouvido, para que nós possamos então desistir daquilo que Deus fez. Queridos, existe uma briga travada, ferrenha, aqui na terra, onde João 10:10 vai dizer que o ladrão, Satanás, veio somente não para roubar, matar e destruir. Roubar e matar e destruir o quê? A família, a paz, a felicidade, a comunhão, o relacionamento de pai com os filhos, o relacionamento de irmão com irmão. Então o papel dele é isso. Então o papel de Satanás principal, primordial, é destruir então a família, aquilo que Deus fez, porque ele sabe que o alicerce de um lar é a família. É a comunhão, é o relacionamento. Então ele vem para destruir aquilo que Deus fez. Ele detesta aquilo que Deus fez, ele detesta a família. Então quando eu e você falando assim, eu desisto do meu filho, eu desisto da minha filha, eu já cansei, eu não aguento mais. Eu quero dizer para você, primeiro, não desista do seu filho. Toda vez que Satanás disser isso para você, fala assim, olha, essa derrota é sua, Satanás, porque eu não desisto do meu filho. Eu não desisto daquilo que Deus me deu. Eu não desisto dos projetos de Deus para a minha vida. Eu não desisto da minha família que Deus me deu. Eu não desisto do meu filho, ele é meu. Foi Deus que me deu para cuidar e eu vou cuidar, por mais difícil que seja a educação dele nos dias atuais. E outra mentira que você conta para você mesmo, que é autossabotagem. Você fala assim, eu não vou cuidar mais do meu filho. Sabe o que você está dizendo isso para você? Mesmo, essa mentira? Sou incompetente. É isso mesmo. Sou incompetente, não dou conta de ser pai, não nasci para ser pai. Seja autorresponsável. Assuma a sua responsabilidade como pai e pega esse filho pela mão, pega essa filha pela mão e fala assim, ó, a partir de hoje, eu estou com você nessa luta, eu estou com você nesse problema, a sua luta é a minha luta, o seu problema é o meu problema, as adversidades que você enfrentar é a minha adversidade, os problemas que você enfrentar são os meus problemas, tudo que vier, meu filho, nas suas mãos para te tirar do foco, eu estarei junto com você para te trazer diante de Deus, para perto de Deus. Então esse filho volta.
E o pai, eu posso imaginar esse pai na janela esperando o filho. A casa aberta. Quando nós vamos ver o versículo 20, nós vamos ver que essa casa estava aberta e o pai esperando então aquele filho. Esse pai nunca desistiu desse filho. Esse pai esperou, como ninguém, o retorno desse filho. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta, que você responda para você mesmo aí. Qual é o contrário de sucesso? Qual é o contrário de sucesso, Vinícius? Fracasso. Qual é o contrário de sucesso, Débora? Heloísa, qual é o contrário de sucesso? Nós tivemos aqui algumas opiniões que o contrário de sucesso é 3 fracassos e uma derrota. Eu vou te provar que não é. O contrário de sucesso é desistir. Você não sabia? Porque antes de você ser derrotado, você desistiu. A chave que ativa a vitória, o não desistir na minha vida e na sua vida, é não desistir. Meu Deus. Quantos de nós, quantos de mim e de você temos desistido então da educação dos nossos filhos? Temos desistido então de um deslize ou de um problema que o nosso filho teve? Quantos nós, em muitos momentos, às vezes não estamos dando conta na educação dos nossos filhos? Mentira deslavada. Assuma o seu papel de pai. Eu conheço a história de um pai, de um pastor. O filho tocava na igreja, ele então estava com o pai na igreja. E esse filho se desviou, foi tocar músicas no mundo, no mundão. Escute isso que eu vou te falar. Esse pai, então, começou a frequentar os ambientes em que esse filho frequentava. Ele explanou o seu problema para a igreja e falou: olha, eu vou resgatar o meu filho de volta. E esse filho ia para as festas, então, tocar, e esse pai ia lá. Esse filho ia para outra festa, esse pai ia lá. Esse pai era um pastor. E esse filho ia para outra festa, esse pai ia lá. Em outra festa, esse pai estava lá. Depois de 2 anos e meio, com a persistência desse pai, esse filho então volta para casa. Esse filho então retoma os caminhos do Senhor. Esse pai não desistiu então desse filho que estava praticamente perdido no mundo. Pensa se esse pai tivesse deixado a influência do mundo, a influência das pessoas, a influência daquele ambiente, ou a influência das relações, os relacionamentos que ele tinha, se esse pai tivesse deixado essa relação, ou esse filho se perder. Mais do que nunca, mais do que ninguém, esse pai acreditou nesse filho. Porque esse pai, Provérbios 22:6, instruiu, educou o filho nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz, nos garante que até quando envelhecer não se desviará dele. Ele teve um deslize na sua vida, em alguns momentos da sua vida, mas esse filho caiu na real e voltou. Tanto o filho pródigo quanto o filho desse pastor que nós estamos aqui falando nesse momento. Esse pai educou os filhos no caminho do Senhor. Esse pai, então, foi um intercessor. Eu tenho muita convicção que o pai do filho pródigo e esse pastor, então, do filho que se desviou, nós vemos aqui o texto de Jó, que foi um intercessor. Então, esses homens foram intercessores de seus filhos enquanto eles estavam. Jó, seus filhos não estavam no mundo, mas esse pastor e esse filho pródigo, pai desse filho pródigo, foram com muita convicção intercessores dos seus filhos. Eu posso ver, eu posso imaginar esses pais, então, ajoelhados em seu quarto, na sua cama, intercedendo fielmente pelos seus filhos. E dizendo: Senhor, eu eduquei esse menino, esse filho nos caminhos do Senhor. Traga-o de volta para mim. Pai, eu e você, que assumamos, a partir de hoje, a educação, a rédea da nossa casa. A intercessão pelos nossos filhos. Para que nós possamos trazer, então, o nosso filho de volta. Amém?